Em pleno século XXI, magia, bruxaria, astrologia e todas as ciências ocultas estão na última moda e atingem altos graus de popularidade. Você gostaria de saber o futuro? Consultaria a astrologia? Iria até uma vidente? Esta é a série Princípios. No programa de hoje, Fernando Iglesias estará apresentando uma das mais fascinantes profecias da Bíblia. Nós vamos viajar no tempo e ver uma profecia feita há mais de 2.600 anos atrás. Esta profecia descreve com riqueza de detalhes o surgimento e a queda de 4 impérios mundiais e revela que, em breve, um poder dominará o mundo. Deus se importa muito comigo e com você também. Por isso, revelou de maneira bem clara o futuro na Bíblia, a palavra de Deus. O Está Escrito de hoje está imperdível. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. As pessoas em geral conhecem as atividades que eu vou citar, mas não sabem o nome certo de cada uma. Você já se utilizou de alguma delas? Por exemplo, leitura das mãos, quiromancia. Consulta dos mortos, necromancia. Consultar cartas, tarologia. Interpretação de sonhos, oniromancia. Consultar signos, astrologia. Hoje você e eu vamos fazer juntos uma viagem pelo tempo, para o ano 605 a.C. E logo em seguida, vamos ao futuro, a época do fim do mundo. Estamos no ano 605 a.C. e o lugar é Babilônia. Essa é a época em que Nabucodonosor dominou o mundo todo, fazendo um império mundial. Babilônia ficava aproximadamente uns 100 quilômetros ao sul do que hoje é a cidade de Bagdá. Nabucodonosor era um imperador muito esperto, um político, ditador muito hábil. Conseguiu fazer de Babilônia um império mundial na base da força e da astúcia. Seu método era simplesmente genial. Ele não destruía completamente os países que invadia. Levava com ele jovens das famílias mais ricas, aqueles que seriam os futuros líderes do país. Esperto como era, descobriu que não valia a pena lutar contra a cultura, a religião e os costumes dos jovens. Pelo que sabia, quanto mais tentasse impedi-los de praticar as suas religiões e amar os seus próprios países, mais ódio ele teria da parte dos conquistados. Nabucodonosor usou muito bem aquele ditado: se você não pode com eles, junte-se a eles. Assim, ele criou uma estratégia diferente. Levava os jovens da nobreza para a Babilônia e procurava servi-los do bom e do melhor, colocando-os para viver dentro das dependências do próprio palácio do imperador. Sem que os jovens percebessem, tudo lá em Babilônia já estava preparado para cativá-los, para mudar aos poucos o seu modo de pensar, os seus princípios. Em cada atividade, na maneira de servir a comida, nas diversões, na maneira de ensinar, em tudo, Nabucodonosor procurava lançar sobre esses jovens as suas mensagens ocultas, subliminares, que os tornavam cada vez mais irresistivelmente apaixonados por Babilônia e pelo seu modo de vida. Aos poucos, lentamente, os jovens sofriam pequenas mudanças diárias, mas que no decorrer de algum tempo transformavam-se em mudanças profundas e acabavam prendendo as suas mentes e corações à Babilônia. Quando esses jovens chegavam em Babilônia, se deparavam com as coisas mais maravilhosas que jamais haviam visto. Babilônia era uma civilização muito avançada. Para você ter uma ideia, os babilônicos eram especializados em matemática e já realizavam contas com raiz quadrada. Também já dividiam a hora por 60 minutos e o círculo por 360 graus. Os seus arquitetos construíam, já naquela época, arcos de tijolos, pontes, edifícios e palácios. Os jardins suspensos da Babilônia, então, eram uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Até a universidade havia em Babilônia. E a Universidade de Babilônia
Ali eles tinham acesso a todo o conhecimento acumulado até aquela época. Babilônia era a capital da diversão, pois o rei havia reunido ali os melhores artistas do mundo. A música, as artes, festas com bebida à vontade, tudo deixava os jovens maravilhados. Era mesmo um tipo de lavagem cerebral. Assim, depois que Nabucodonosor influenciava os jovens, mandava-os de volta aos seus países para que eles pudessem reinar segundo as ordens do tirano imperador do mundo. O rei Nabucodonosor adorava os deuses de Babilônia, mas costumava reunir pessoas de diferentes crenças religiosas para serem o seu grupo especial de conselheiros. Assim como havia gente de muitos países e crenças diferentes, havia representantes de todas as ciências ocultas que já existiam na época. Eram astrólogos, magos, feiticeiros, encantadores, médiuns, profetas. Eram conhecidos como os sábios do palácio. Um grupo de gente muito especial que dominava o ocultismo, a magia, a bruxaria, a arte de ver o futuro, comunicar-se com os mortos. O rei, de certa forma, acreditava que todos os caminhos levam ao céu. Nabucodonosor, que havia reinado um tempo com seu pai, estava agora no 2º ano do seu reinado. Foi exatamente nessa época que, durante a noite, ele teve um sonho muito estranho. O sonho era tão estranho que o deixou perturbado e fez com que ele acordasse agitado no meio da madrugada. Alguma coisa lhe dizia que aquele não era um sonho comum. Estava tão perturbado que não conseguia mais dormir. Para ele, aquele sonho era uma mensagem muito importante vinda dos deuses. Só que haviam 2 problemas. Primeiro, ele acordou e não conseguia se lembrar do sonho. Segundo, desejava saber o que o sonho significava. E isso o deixava cada vez mais nervoso e irritado. Foi assim que, no meio da madrugada, furioso, mandou chamar todos os sábios de Babilônia. Aqueles que tinham contatos com os mortos, com os astros, que dominavam a magia. Então ali, a queima-roupa, declarou o que está escrito em Daniel, capítulo 2, verso 3. Tive um sonho, e para sabê-lo, está perturbado o meu espírito. Qualquer pessoa acharia estranho que um rei exigisse de alguém, uma pessoa normal, que adivinhasse o sonho que teve naquela noite. Mas não se esqueça que nós estamos falando de magos, astrólogos, médiuns, adivinhos, feiticeiros, profetas. Seus poderes são sobrenaturais até hoje. Eles conversam com mortos, falam com gnomos, conseguem profetizar a vida das pessoas ao redor. E aqueles, não eram diferentes daqueles que nós temos hoje. Nabucodonosor já tinha os visto em demonstrações de poderes como levitação de objetos, de pessoas, domínio da mente, conversas com além e outras coisas fantásticas. Com certeza, os seus poderes estavam muito acima daquilo que o rei estava pedindo. Só que a resposta deles foi o que está escrito em Daniel 2:11. A coisa que o rei exige é impossível e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, que não moram com os homens. É no mínimo estranho que gente tão poderosa fizesse uma declaração assim. Como pessoas com esses tipos de poderes não conseguiam dar as informações ao rei? Ao dizer ao rei o que eles disseram, eles assinaram um atestado de incompetência. Incompetência total. Eles se autodeclararam impotentes. Mas a pergunta ainda cala fundo. Como? Por que os seus poderes, antes reais, eram agora insuficientes? Vem então a segunda parte da história. Em uma de suas conquistas, Nabucodonosor derrotou Israel e trouxe de lá alguns jovens. Daniel e seus 3 amigos estavam entre os jovens trazidos de Israel lá para o palácio de Babilônia. Acreditavam em Deus, oravam todos os dias, meditavam nas Escrituras, não bebiam e cuidavam da sua alimentação. Talvez por isso o rei tenha colocado os jovens entre o grupo dos sábios. Contudo, embora eles vivessem no meio dos outros, não se misturavam com eles.
eram uma minoria esmagadora. Em outras palavras, eles não eram bruxos. E se vivessem no filme de Harry Potter, seriam do grupo dos trouxas. Você consegue perceber que alguém hoje está tentando fazer você e seus filhos pensarem que quem escolhe seguir a Deus faz parte do grupo dos trouxas? Daniel não esteve na noite em que o rei convocou os sábios, mas foi avisado de que o rei baixou um decreto para matar a todos. E quando soube, pediu ao rei um tempo para que pudesse orar ao Senhor. Aqui existem dados muito importantes na nossa história. Daniel percebeu que foi o próprio Deus quem deu o sonho ao rei e que Deus queria ensinar várias lições a esse rei orgulhoso. Mas o que me chama a atenção é que o sonho dado por Deus não pôde ser revelado pelos magos, bruxos, astrólogos, médiuns e adivinhos. Por quê? O motivo eles mesmos declararam na Bíblia, em Daniel. O mistério só os deuses sabem, mas eles não moram conosco aqui na terra, nós não temos contato com Deus. Após uma noite de oração, Daniel volta e se apresenta ao rei de novo. E o rei pergunta: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Diante da pergunta do rei, orientado por Deus, agora é Daniel que rebaixa os tais magos, adivinhos e astrólogos ao lugar que eles merecem. E ao invés de exaltar a si mesmo, Daniel exalta a Deus. Daniel respondeu: o segredo que o rei quer saber, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem revelar ao rei. Mas há um Deus nos céus, que revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas na tua cama são os seguintes. Acompanhe agora comigo o sonho de Nabucodonosor e a sua interpretação. Está escrito em Daniel 2, de 31 em diante. Tu, ó rei, estavas pensando, preocupado com o futuro, foi quando surgiu uma grande estátua. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as suas pernas de ferro, e os pés, parte de ferro e parte de barro. O rei ficou espantado ao ver que Daniel conta agora a ele cada detalhe daquilo que o rei havia sonhado. Não tinha como mentir, como o enganar. O próprio rei era naquele momento uma testemunha do poder de Deus. E Daniel continua, verso 35. Estavas vendo isto quando uma pedra foi arremessada sem auxílio de mãos e atingiu em cheio a estátua nos pés de ferro e barro, que era a sua parte mais frágil, e a destruiu. E o ouro, a prata, o bronze, e o ferro e o barro, tudo virou pó. Veio, pois, um vento e levou tudo embora, sem deixar nenhum vestígio ou sinal. E a pedra foi crescendo, crescendo, crescendo e encheu toda a terra. Agora Nabucodonosor estava pronto para saber o significado do sonho. E preste muita atenção, porque é aqui que nós vamos fazer a viagem do passado até o futuro. A cabeça de ouro. Verso 38 diz o seguinte: Tu, ó rei, és a cabeça de ouro, o mais poderoso de todos os reis. Deus havia estabelecido aqui um critério para a interpretação desse sonho. Cada parte da estátua representaria um império mundial que viria depois de Babilônia. Ele estava revelando ali os destinos da história, desde 2.600 anos atrás até o fim do mundo. Daniel acrescentou no verso 39, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Em outras palavras, Daniel estava dizendo que viria outro reino que conquistaria Babilônia. Será que a história confirma essa profecia? Bem, o Império Babilônico foi de 609 a.C. até 539 a.C. Durou 70 anos, quando Ciro, o general persa, derrotou o Império Babilônico. Veja o detalhe. Em Daniel 5:28 é dado o nome do reino.
diz o seguinte: dividiu-se o teu reino e foi dado aos medos e persas. A informação veio antes da história. E quando isto aconteceu, depois de 64 anos, Daniel ainda estava vivo. Depois de Babilônia, o general Ciro estabeleceu uma outra potência mundial no lugar dela, o Império Medo-Persa, como confirmou a história. Como a prata é inferior ao ouro, esse não foi um reino tão brilhante como o Império Babilônico. Não teve tanta ostentação, mas durou de 539 a.C. até 331 a.C., 208 anos. O ventre e os quadris de bronze. Daniel continua lá no verso 39. Virá um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre a terra. Veja só Daniel 8, 21, e ali menciona o nome do império que viria depois, o rei da Grécia. Os livros de história confirmam a profecia mais uma vez. O Império Medo-Persa caiu diante das forças da Grécia, comandadas por Alexandre o Grande. O ventre e os quadris de bronze representam um império grego que durou desde 331 a.C. até 168 a.C., uma duração de 163 anos. O mais incrível é que as profecias da Bíblia se cumprem nos pequenos detalhes, porque até a moeda de Alexandre o Grande era cunhada em bronze. O que você acha disso? As pernas de ferro. Daniel continuou a explicar lá no verso 40. O quarto reino será forte como ferro. Em Daniel 8, 25, dessa vez não aparece o nome do reino, mas há uma pista de que esse seria o reino que se levantaria contra o príncipe dos príncipes. Alguma dúvida de que esse é Jesus? César Augusto era o imperador romano quando Jesus nasceu. Então, as pernas de ferro representam o Império Romano que começou em 168 a.C. e foi até 476 depois de Cristo, o maior império de todos, durando 644 anos. Foi o mais extenso, o mais cruel, o mais duro império de todos. Foi aquele que mais perseguiu o povo de Deus. Os pés, em parte de ferro e em parte de barro. O rei está admirado e Daniel ainda continua lá no verso 41. Quanto ao que viste dos pés, dos dedos, em parte de barro e em parte de ferro, será um reino dividido. Depois das pernas de ferro, ou o Império Mundial de Roma, o próximo período da história não seria mais representado por um único metal. Os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. E como ferro e barro não se misturam, Daniel revelou ao rei e a todos nós que hoje vivemos que este seria um reino dividido. Veja o cumprimento literal e pormenorizado. Em 476 da nossa era, o antigo Império Romano Ocidental foi dividido em 10 reinos, a exata quantia dos dedos dos pés da estátua. Não é incrível? Veja agora cada uma das 10 partes em que foi dividido o antigo Império Romano. Primeiro, os francos, que vieram a se tornar a França. Depois, os anglo-saxões, que vieram a ser a Inglaterra e depois os Estados Unidos. Os germanos, que se tornaram na Alemanha. Os suevos, mais tarde Portugal. Os visigodos, que formaram a Espanha. Os burgundos, que se tornaram a Suíça. Os lombardos, que são do norte da Itália. Os vândalos, érulos e ostrogodos, que mais tarde, profeticamente, foram totalmente destruídos. O texto continua dizendo: quanto ao que viste do ferro misturado com o barro, de lodo, misturar-se-ão mediante casamento. Está no verso 43 de Daniel 2. A história mostra os casamentos entre famílias reais. Na Primeira Guerra Mundial, quase todos os reis da Europa eram parentes. A rainha Vitória da Inglaterra era chamada a avó da Europa. O rei da Espanha, o czar da Rússia, o rei da Inglaterra, o kaiser da Alemanha, eram todos parentes. Nessa guerra, brigaram entre si sobrinhos, tios e avós. Caíram os reinos e a monarquia deu lugar à república. Daniel disse também:
mas não se ligarão um ao outro. Não se esqueça que essa profecia foi dada por Deus no ano 603 a.C. e revelada por Daniel ao rei de Babilônia, Nabucodonosor. E aí, você ainda consegue duvidar de que a Bíblia seja a palavra de Deus? Alguns governantes tentaram dominar as nações da Europa. Carlos Magno, Luís XIV e Napoleão Bonaparte da França. Carlos V da Espanha também. Mas a profecia bíblica não se engana jamais. Você se lembra de Adolf Hitler, o alemão? Ele tinha certeza que iria vencer a guerra e se tornar um reino mundial. E quase venceu. Na época da Segunda Guerra, Geraldo Marski era um simpático jovem alemão que vivia aqui no Brasil. Naquela época, Hitler fazia em todos os países uma convocação para que todos os alemães voltassem para a Alemanha. Que tal ouvir a história contada pelo próprio Geraldo Marski? Estava aqui no Brasil, acompanhava os jornais, então. Eu vi o rádio galego naquele tempo no colégio. Havia uma única rádio no São Paulo, Tupi. Então, quando deu notícia, era uma tarde, em setembro, que a Alemanha acabou de invadir a Polônia. E a Inglaterra, todas as potências declararam guerra. Eu me recordo bem, ele falou, meus patrícios, se nós ganharmos a guerra, e vamos ganhar, ele gritou, eu garanto ao povo alemão 1000 anos de paz. O Hitler chamou todos alemães além mar, homens, para voltar para a Alemanha. Ele queria soldados. Era viagem pago, trabalho garantido, tinha toda a vantagem. Então, eles queriam forçar, é tudo por carta, que eu voltasse. Eu estava para começar logo mais o curso de teologia. Carnalmente, meu desejo era ir. Imagina aproveitar. Há tantos anos longe dos meus queridos familiares, eu jogado aqui no Brasil na miséria como eu. Porém, meditei e orei. Me lembrei de Daniel 2. Então escrevi. Meus queridos, irmãos, meu irmão, Hitler não vai ganhar a guerra. Conforme a profecia de Daniel 2, não haverá mais um outro império mundial, depois dos reinos divididos. Portanto, eu não vou interromper o meu alvo, me tornar o ministro do Evangelho em voltar para a Alemanha. Eles me responderam umas cartas mal criadas. Diz, Geraldo, agora você virou judeu mesmo. Guarda o sábado, crê na tal Bíblia, não aceita, não crê no nosso Führer, nosso Hitler. Então, eles fizeram uma carta mal criada, mandaram para mim. Eu fui salvo pelo capítulo 2 de Daniel, porque tinha certeza que Hitler não ia ganhar. Eles falaram, olha, a Bíblia te salvou. Desculpa que nós fomos tão rudes com você. Eu digo, eu sabia. Se vocês tivessem acreditado na Bíblia, vocês não teriam tanta miséria. Vocês teriam emigrado antes que o comunismo os alcançou. Quando conhecemos a palavra de Deus, nós não temos medo do futuro, porque sabemos o fim da história. Você não quer nesse momento fazer como Daniel e como Geraldo, e também colocar a sua vida nas mãos de Deus, aquele que tem nas mãos o comando do universo, da história e do tempo, aquele que conhece o passado, o presente e o futuro? Faça isso agora, enquanto você ouve essa música.
Quando fiz 10 anos, meu pai me acordou com um presente de papel, um bilhete com pistas. Começou a busca pelo meu troféu, e a cada dica que sozinho eu desvendava, meu coração de alegria acelerava. Que maneira linda de expressar o que iria acontecer, passo a passo revelando o futuro, de forma criativa demonstrar o seu amor por mim, um tesouro para eu achar. Oh, passou o tempo, a Bíblia descobriu, e a mensagem que completa o ser. Mas no caminho desafios encontrei, sinais e códigos difíceis de entender. E a cada passo que com Deus eu desvendava, abria os olhos para a glória planejada. Que maneira linda de expressar o que irá acontecer, passo a passo revelando o futuro, de forma criativa demonstrar o seu amor por mim, um tesouro para eu achar. Pela ligação com meu pai, entendi como achar o tesouro. Pela comunhão com meu Deus, compreendi profecias folheadas a ouro. Que maneira linda de expressar o que irá acontecer, passo a passo revelando o futuro, de forma criativa demonstrar o seu amor por mim, um tesouro para eu achar, um tesouro para eu achar. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor que domina o presente, o passado e o futuro, domina, Senhor, a vida de cada filhinho seu que nesse momento se achega ao Senhor com coração sincero e mente aberta. Que o Senhor possa falar para nós e possamos ouvir a sua voz. Que o Senhor possa iluminar o nosso caminho de maneira que não tenhamos medo do futuro. Colocamos a nossa vida nas suas mãos e pedimos o seu poder sobre ela, em nome de Jesus. Amém. Hoje no Está Escrito você pode ver que Deus tem o controle do universo em suas mãos. Ter a certeza de que há alguém acompanhando o desenrolar da história, isso não dá uma sensação de segurança? Se você gostou de estudar esta profecia e quiser saber mais, então você precisa ter em suas mãos a revista Princípios. Muito gostosa de ler, ela traz 23 temas interessantíssimos, com o objetivo apenas de ajudar você no conhecimento da Palavra de Deus. Escreva agora mesmo para nós ou ligue, mande e-mail e
e você receberá em sua casa a revista Princípios inteiramente grátis, sem nenhuma despesa. E nós também temos uma equipe preparada para atender você no plantão de dúvidas, está escrito. O seu contato é muito importante para nós. Uma pergunta importante: em que época da estátua nós estamos vivendo? É lógico, nos pés da estátua. Só que o sonho do rei não terminou ali. Ainda tem mais. Daniel 2, 33, 34 e 35 revela o seguinte: Estavas tu olhando quando uma pedra foi arremessada sem o auxílio de mãos. Atingiu a estátua nos pés e todos os elementos foram esmiuçados. E a pedra se transformou em uma grande montanha que encheu toda a terra. O sonho do rei revelava algo que está para acontecer nos nossos dias, nos dias dos pés da estátua. Isso é representado pela pedra que vem sem interferência de nenhum ser humano. O que será essa pedra? O que está para acontecer hoje, nos dias de hoje? Na próxima semana, você vai poder acompanhar o que essa pedra representa. Até o nosso próximo encontro. E lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que maneira linda de expressar o que irá acontecer. Passo a passo revelando o futuro, de forma criativa demonstrar o seu amor.